Eu queria começar falando, né, sobre membresia na igreja. Um ponto de vista humano. Vou colocar aqui que é mais alto. Membresia na igreja, um ponto de vista humano, né? Eu achei interessante abordar esse assunto, né? Antes de ir para o ponto de vista bíblico. Então, o que a gente vê nesse ponto de vista humano a respeito da membresia? Né? A gente tem 3 pontos, olha só. O primeiro é o egocentrismo. Aquele membro, né? Aquela pessoa que faz parte da comunidade, mas ela se importa mais com seus problemas, com a sua vida, com o seu pessoal. Então, os afazeres dela, a vida dela, totalmente dedicada a ela mesma, né? Nós temos o egocentrismo, e eu não estou chamando a vocês, né, falando sobre o egocentrismo, eu não estou chamando vocês a serem ratos de igreja que vocês acabam esquecendo que existe, né, um planeta Terra e vivendo só a parte religiosa, né? Que é o que a gente fazia antes. Eu fazia antes quando eu participava da outra comunidade. Né? Então, eu não tinha vida com família, eu não tinha relacionamento com os meus filhos. Né? Eu cheguei a ouvir do Isaac, depois que a gente começou a entender essa nova fase, começou a entender o que realmente é o Evangelho, eu ouvi do Isaac, né? Dele falar assim, mãe, agora que eu estou conhecendo quem você é. Agora que eu estou conseguindo, né, conhecer vocês e tal. Porque a gente começou a participar mais da família, da casa, ver como que é importante isso, né? Porque antes a nossa vida era igreja, reuniões, discípulos, programações, eventos. Então a gente vivia muito ali em cima dos afazeres, do serviço da igreja, né? A gente não fazia mais nada. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado a gente ficava praticamente o dia inteiro na igreja. E domingo, quando tinha 2 cultos, a gente ia no de manhã e ia à noite ainda, né? Então, realmente não tinha. Não sei como que a gente vivia, sério. Hoje eu penso e falo, meu Deus. Às vezes a gente se sente sobrecarregado com um culto na semana e a oração na quarta-feira. Já a gente acha que é muita coisa, não é? Não parece? Parece que já é muita coisa. E antes a gente era rato de igreja. Né? Se era aniversário da sua família e tinha oração de libertação, tinha encontro de mulheres, se tivesse alguma coisa e era aniversário da sua mãe, meu Deus do céu, você tinha que ir para a igreja, você não poderia faltar. Ainda mais se você era um líder, se você era alguém que exercia algum tipo de influência naquele lugar. A sua ausência era terrível, né? Você era condenado por aquilo dali, era considerado um desviado, né? Então, não é sobre isso que eu estou falando, ok? Eu não estou falando sobre que você tem que esquecer que existe sua família, não estou falando que você tem que esquecer que existe uma cultura lá fora, que existe um mundo lá fora, né? Que existe o seu trabalho, que existe sua família, que existe amigos fora, né, da comunidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que é cristão, participa de uma comunidade, mas ela é egocêntrica. Ela vem aqui, senta, ouve e vai embora. Ela vem aqui para ouvir uma palavra, para ela se sentir inspirada, né? Porque a palavra nos renova, a palavra é viva, ela nos renova, ela traz transformação. Então nós precisamos sim estar em comunidade, né? O cristão precisa. O primeiro ponto de vista. Existem muitos membros egocêntricos, né? Estão aqui, mas se importam muito mais com você, com o seu umbigo, com os seus problemas, com as suas vontades, com aquilo que você tem que fazer. Fobia de compromissos. Confesso que eu já
entrei nessa onda aí. Logo quando a gente saiu da outra comunidade também. Tá dando para me ouvir bem? Porque eu fico afastando o microfone. O que acontecia, então? Eu acabei de falar, né? A gente se envolvia tanto, com tantas coisas. E aí, quando a gente veio para esse novo entendimento que não era por obras, né? Que você não precisava mostrar, você não precisava conquistar a sua salvação já estava conquistada. Né? Você tem que desenvolver e crescer em conhecer ao Senhor. E quando você descobre isso e você lembra como que você gastou a sua vida tentando garantir a sua salvação, estou falando por mim, porque eu era assim, né? Então eu tentava garantir a minha salvação sempre, fazendo, que chegou a nossa fase aqui, na nossa casa, que o João falava, vamos marcar não sei o quê, vamos fazer, Deus me livre, não vamos marcar nada. Não, se for marcar alguma coisa tem que ser 2 meses antes. Ele ficava bravo comigo, assim. Não só eu, mas a Renata, o Rafa também, né? Então a gente tinha essa fobia, assim, de compromisso, de relação com os irmãos. Né? Eu passei por isso, porque você não quer ser um peso para as pessoas e você não quer que as pessoas sejam um peso para você. Né? Então a gente prefere ficar ali na retaguarda, de boa, não estou incomodando ninguém, ninguém está me incomodando. Né? Eu não quero assumir novos compromissos porque a minha vida já é uma loucura. E aí onde eu acabo não sendo participativo na comunidade, onde eu acabo não tendo comunhão com os irmãos, né? Onde eu acabo não tendo relação ali com a comunidade, onde eu acabo não sendo, né, Cristo na vida do outro, né? Porque a verdadeira comunhão é essa. É quando o Rodrigo pega e fala para mim algo que Deus fez na vida dele. E aquilo que Deus fez na vida dele, na hora, me constrange. E faz eu ver a vida, o evangelho, as escrituras de forma diferente. Né? Isso é a comunhão. E é maravilhoso quando isso é compartilhado, quando isso é vivido. Você com certeza já viveu isso muitas vezes. Então essa fobia, sabe, que a gente tem de compromissos, com certeza muitos aqui já passaram ou estão passando por isso. Da gente não querer ser um peso e não querer que ninguém seja um peso para nós. Né? Essa responsabilidade, não querer assumir uma responsabilidade. E aí a gente tem o relativismo moral, né? Que é... Cada um tem um ponto de vista do que é ser membro de uma igreja, né? O Wander acha uma coisa, a Day acha outra, né? A Mara acha outra, o Juan acha outra. Cada um acha que é de um jeito. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Ah, mas eu vou ser assim porque eu acho que isso e aquilo. Né? O meu ponto de vista, aquilo que eu penso, não dá para viver em cima do ponto de vista de cada um, certo? Vai virar uma bagunça, vai virar uma desordem total. Por isso que nós que fomos chamados para viver uma nova vida em Cristo, nós temos que ter um ponto de vista bíblico. É só assim que nós vamos conseguir viver em unidade. Como que eu vou saber? Lendo as Escrituras, né? Que ali é o lugar onde Deus vai falar conosco, onde Deus vai mostrar o que Ele quer, onde Ele vai falar o que Ele quer que você faça, de que maneira que Ele quer que você faça. Lógico, a palavra de Deus não tem resposta para tudo, certo? Não tem resposta para tudo. Né? Você não vai lá procurar na Bíblia se pode tomar café ou não, porque tem algumas comunidades que não pode tomar café. Ela não vai falar isso para você. Né? Aí chega um irmão e fala assim, não, mas Deus falou para mim que não pode tomar café. Que o café prejudica o corpo, o templo do Espírito Santo. Amigo, isso é uma coisa individual com você. Pode ser? Pode. Eu acredito.
né? Que Deus fala com a gente sobre certas coisas íntimas ali. Nossa, né? Eu acredito sim. Eu até já falei muito sobre isso. Eu até logo que eu me converti, eu tinha um problema muito sério. E aí eu evitava contato com homens. E isso foi uma coisa que o Espírito Santo falou para mim: se afaste, né? Se afaste disso, não tenha muito contato, nananã, nananã. Aí eu vou pegar isso e vou passar isso para todas as mulheres que eu conheço, né? Que estavam abaixo de mim. Não, é uma coisa pessoal minha, com Deus. Né? Aquilo que é para todos está na palavra. Aquilo que é para todos está nas Escrituras. Então, o ponto de vista bíblico do que é ser um membro. Eu peguei um texto base ali para a gente tirar uma base do que é, né? É muito difícil para mim, série, porque você tem que ir ali pegando os versículos, né? Você não consegue usar um texto e expor aquele texto e seguir, dar uma continuidade àquilo tudo, né? Então, série, você vai falar sobre um assunto específico. E não adianta você procurar na Bíblia sobre o que é ser um membro. Ou sobre a palavra membresia, né? Não tem, você não vai achar. A gente tem uma base daquilo que o Senhor quer para aqueles que foram chamados para viver uma nova vida. E aí o texto é Atos, mas Isaac, só coloca... Eu coloquei aí, né? 42, 47? Tá. Aí Atos 2 vai falar sobre Pentecostes, né? Não sei se vocês lembram. Vai falar sobre Pentecostes, sobre aquele momento ali, que eles estavam vivendo como comunidade, como família de Deus, né? E eles eram unidos, eles eram um pelo outro. E aí vai falar sobre esse tempo, né, que a igreja vivia inclusa. Até porque era um tempo diferente, né? Eles viviam mais separados do que a maneira com que a gente vive hoje como igreja, certo? Por causa da perseguição e tudo mais que acontecia na época, ok? E aí, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia de ter. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É algo que a gente queria viver, né? Não dá assim uma vontadezinha de viver igual uma seita, né? Vamos todo mundo se mudar para um lugar bem longe, né? Vamos vender tudo, vamos dividir entre a gente, vamos trabalhar a gente, vamos, né? Igual uma seita. Dá vontade? Dá vontade. Mas a gente sabe que não são assim as coisas, ok? E eu estou usando esse texto de base para vocês entenderem o ponto de vista bíblico do que é ser um membro, ok? Deu para entender, né? Bem hard, não é? Bem hard. Não chega nem perto daquilo que nós vivemos hoje. Mas é a nossa realidade. E nós temos que olhar muito para a nossa realidade, para a nossa comunidade,
né? Que a gente olha as outras igrejas, é assim, é assado. Não. Nós. Quem somos nós? O que nós precisamos? Para onde nós estamos caminhando, ok? Então, nós aqui, nossa casa, nós estamos tentando ser uma igreja saudável. Certo? Nós estamos tentando. Não vou dizer para vocês que nós somos. Porque eu acredito que ainda não somos. Temos muitas coisas ainda para entender, para ouvir, às vezes a gente já ouviu. Mas praticar é o problema, né? Então a gente carrega muitas informações dentro da nossa cabeça. Mas poucas a gente pratica. Poucas a gente exerce. E essa é a importância, né? De viver uma vida com Cristo. É uma vida de prática, não só de entender. Então, esse é o ponto de vista, né? E aí eu quero seguir falando sobre pacto. O livro da membresia, esse livro do Nove Marcas, né? Eles falam muito sobre pacto. O pacto com Jesus Cristo e o pacto com os irmãos, com a família. Então, nós temos um pacto com Cristo e um pacto com a comunidade. E isso é importante nós entendermos de forma séria. De forma séria, porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Sabia? Nós temos responsabilidades uns com os outros, mas a gente vai chegar lá. Pacto com Cristo. Mateus 27, 32. Irmãos, com certeza você lembra o dia que você foi alcançado por Cristo, né? É um dia inesquecível. É um momento que você revê a sua vida, né? Que você revê as suas atitudes. Você revê tudo, né? É como se a vida fosse um papel e amassassem esse papel e falassem, isso aqui já não serve mais. Toma aqui um novo papelzinho para você começar a escrever tudo de novo, né? Então, a partir do momento que nós fomos encontrados por Cristo, a partir do momento que estávamos mortos, e aí Jesus foi lá e nos chamou para a vida, para uma nova vida. Cara, como eu sou agradecida pela salvação, por Cristo ter me resgatado. Porque eu não sei se eu estaria aqui, porque eu era tão depressiva, que eu era tão assim desgostosa da vida, tão não me amava, não me sentia amada, eu não tinha família, eu levava uma vida bem triste. Então, minha infância foi muito triste, abusos, abandono. Se eu contar a minha história, vocês choram comigo. Mas, mas foi muito difícil. A infância, a adolescência, a juventude, né? O casamento não foi fácil também no comecinho. Foi muito difícil mesmo. A partir do momento que eu fui salva, que eu comecei a viver, né? Comecei a olhar o mundo, as outras coisas, as pessoas com outros olhos, né? E é muito bom. E eu agradeço todos os dias por isso, porque Jesus me salvou, cara. E isso é maravilhoso, né? Ele me escolheu, ele te escolheu para viver uma nova vida. E isso já carrega, né? Isso já carrega com a gente responsabilidades. E nós estamos vivendo aonde, né? Hoje nós estamos aqui numa comunidade de pessoas que nasceram de novo. Então, Mateus 27, 32.
Ah, tá, filho, não precisa pôr, não, desculpa. Não precisa pôr, não, que eu vou comentar, que é sobre a crucificação, né? Mateus 27 vai falar sobre a crucificação. E logo depois, no final, o pessoal vai se encontrar, né? Eles vão se encontrar com Jesus. Então, o que vai acontecer em Mateus? Vai acontecer a crucificação, certo? Ele vai ser levado para o túmulo e ele vai ressuscitar no terceiro dia. E o anjo vai vir, certo? Vai tirar a pedra do túmulo. E a Maria e mais alguém vai vir, eu não lembro. Duas mulheres. E elas vão se encontrar com Jesus na estrada, o anjo vai conversar com elas, né? Os soldados que estavam ali na frente do túmulo vão desmaiar diante da presença do anjo. A Bíblia fala também que aconteceu um terremoto nesse dia, não só no dia da crucificação, mas nesse dia da ressurreição também, né? E aí depois que Cristo ressuscitou, ele vai ao encontro dos discípulos, né? E ele vai falar com eles assim: vão, né? Vão e pregam o evangelho. Amem uns aos outros. Cuidem um dos outros, né? E que é o primeiro pacto, né? Cristo morre por nós. Cristo morre e ressuscita por mim e por você. Certo? Esse é o primeiro pacto. E aí ele morre para que eu e você sejamos salvos. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, o que eu acabei de comentar, ao monte de Jesus, que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, alguns, porém, os duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler de novo? Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicou. Quando os viram, o adoraram, e alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma responsabilidade que temos com Cristo, porque Ele nos salvou e mediante a sua salvação nós fizemos um pacto com Ele, de vida. Porque Ele te deu uma nova chance de viver. Cara, isso é uma loucura, né? Se você não experimentou a salvação, você lê uma coisa dessa aí, você fala, gente, que loucura, da onde uma nova vida? Como assim? Né? A Bíblia tem muitas dessas coisas que a gente lê e fala, parece que não é verdade. Mas você só entende a partir do momento que você vive, né? Porque a gente sente, o Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós, né? A mudança, a transformação que ele faz, não porque a gente mudou, mas é porque ele faz com que a gente mude dia após dia. Hebreus. Nossa, Hebreus tem muita coisa sobre pacto, sabe? Muita coisa falando tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Que o tema base de Hebreus é a supremacia de Cristo, sabe? Como Cristo é super importante na vida de um cristão.
Então, esse é o ponto chave ali, é o tema chave de Hebreus. É muito bom ler, né? É muito bom ser ministrado pelo Evangelho, gente. A gente precisa se dedicar, a gente precisa ler mais, a gente precisa ouvir mais. Não é só as pessoas que não conhecem a Cristo que precisam do Evangelho, não. Eu, você, precisamos do Evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Evangelho de Deus. Porque a palavra é a lei que faz com que a gente veja o pecado, não é? Depois que você começa a conhecer a palavra de Deus, você conhece o pecado. Então, a palavra de Deus aponta o nosso erro. Aponta onde nós precisamos ser transformados. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, contudo, vamos lá? Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, certo? Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ok? Olha o pacto, irmãos. Olha onde a gente se meteu, ok? Olha bem aonde a gente se meteu. Nós temos um pacto com Cristo. E olha o nível de palavra que ele manda para nós. Olha a seriedade do que nós estamos vivendo. Olha o poder dessa palavra. Nós não podemos mais ser levianos com a palavra de Deus. Nós não podemos mais ser meia boca. Porque senão nós não vamos conseguir ser uma igreja saudável. Senão nós não vamos crescer como comunidade. Porque se nós estamos aqui, nós temos um pacto com Cristo, e nós temos um pacto com os irmãos, depois a gente vai falar sobre o pacto com os irmãos, mas existe um envolvimento muito grande da nossa parte, onde nós não podemos deixar a desejar. Entende isso? Porque o crescimento e o desenvolvimento nosso depende do corpo. Se a igreja é o corpo, nós somos os membros. Se a igreja é um edifício, nós somos os tijolos. Se a igreja é a videira, nós somos os ramos. Certo? Não dá para ficar longe, não dá para ficar oscilando, não dá para ficar... Não dá. Porque o desenvolvimento de alguém depende do desenvolvimento da Dani. Porque para uma parede ser erguida tem que ter todos os tijolos. Ou eu posso erguer uma parede até o final, faltando a metade? Não dá. Né? Sempre vai faltar. Então, o mais difícil é esse meio termo dos membros. Pode ser o egocentrismo? Pode ser o medo, a fobia por compromissos? Pode ser, gente, mas até quando nós vamos ficar vivendo isso, né? Nós estamos todos aqui, queremos viver uma comunidade saudável. E muitos irmãos dependem um dos outros. Nós precisamos ter compromisso. Nós precisamos trabalhar na comunidade. Nós precisamos exercer os nossos dons para o benefício dos outros irmãos. Assim vai acontecer o desenvolvimento. O outro. Hebreus 13, 20 e 21.
Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler de novo? Só mais uma vezinha? Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Nós temos um Senhor na nossa vida, ok? Nós temos um Senhor e Salvador, isso nós temos que reconhecer todos os dias. Né? Eu só estou aqui hoje porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Você só está aqui hoje porque você tem um Senhor sobre a sua vida. E nós temos que lembrar disso todos os dias. Todos os dias. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus, certo? Tem que ser. Com a nossa família. Não quer dizer que você não vai fazer mais nada na sua vida, só vai ficar na igreja de joelho, orando e lendo a Bíblia. Seria ótimo, mas nós temos que trabalhar. Nós temos família para cuidar, nós temos casa, nós temos muitas coisas para fazer. Então, tudo que você for fazer, seja para a glória de Deus. Você não precisa ficar se martirizando porque você não tem 3 horas de oração todos os seus dias. Você não precisa ficar se culpando que você não tem o seu momento com Deus de 1 hora e você não lê 3 versículos. Mas a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, a nossa vida é uma oração. A nossa vida é uma meditação da palavra de Deus. Mas como vou meditar se eu não sei? Aí é complicado, né? Então, temos que sim ter um tempo para as escrituras. Temos que sim. Temos sim. Temos que orar sim. Não estou dizendo para você que, irmão, não precisa mais orar, tá? Não é isso, gente. Nós temos que sim ter. Mas o que acontece? A gente acha que o que mais vale são 1 hora de oração e leitura. É o que mais vale. O resto do dia, que se exploda. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Ufa, já foi. Não preciso fazer mais nada agora. Não é? Não é assim que a gente se sente? Leu, orou, ufa. Pronto. Tá pago, né? Igual a academia, né? Tá pago, pronto. Não é assim, né, gente? Então, aqui, o próximo texto eu não vou colocar aqui, que é Atos 8, mas eu vou fazer um comentário muito breve, que é sobre a conversão do eunuco, né? Que ele teve, né, um novo nascimento através da palavra. Felipe foi lá, pregou o evangelho para ele estava ali, Felipe, de uma forma sobrenatural. Parece tudo natural, mas se você for ler Atos 8, você vai ver que não tem nada de natural. Tem muita coisa sobrenatural ali, né? Que Felipe é transportado de uma maneira que ninguém sabe, de um lugar para o outro. Então, conta a maneira que ele se converteu, que ele foi salvo através do evangelho, da palavra de Deus. E ele já foi batizado. E a partir daquele momento ele já faz parte da família de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Vamos lá, vamos ser um pouquinho neopentecostal aqui. Olha para o irmão do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha bem nos olhos dele. Olha para ele como uma pessoa que faz parte da família de Deus. Consegue entender a responsabilidade disso? De desespero.
E como você tem tratado o Filho de Deus? Hã? E aí, logo em seguida, tem a conversão de Saulo, de Paulo. Que foi um negócio doido, né? Foi uma luz que apareceu Jesus, que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, né? E se tornou uma das maiores influências para nós hoje em dia. A conversão dele foi sobrenatural. Então, a maneira como você chegou aqui, a maneira como você foi salvo, não importa. O importante é como você vive. Se você vive uma vida de arrependimento e fé. Essa é a vida do cristão. Não é um santinho perfeito, porque ninguém vai ser. Mas é uma vida de arrependimento e fé, de caminhada constante, entre tropeços e levantos. Essa é a nossa vida. E viver em comunidade é isso, onde o irmão vai te ajudar nesse tropeço. Por isso que nós temos que nos deixar ser um peso. E deixar que o irmão seja um peso para nós. Porque é isso que está escrito que nós temos que ser. Que é o segundo pacto. Então, Cristo fez um pacto com você, irmão. Ele te salvou, ele te deu uma nova vida. E hoje você está aqui, vivendo com a família dos que nasceram de novo. Nós somos a família dos que nasceram de novo. E aí, já vai acabar. E essa comunidade pactual, né? Ela não é para todos. É para aqueles que nasceram de novo. Eu sei que nós aprendemos a viver na comunidade, aonde todo dia a gente tinha que trazer um convidado. Não importa de onde, você catava ele na rua e vamos para a igreja, né? E você colocava aquela pessoa sentada lá naquela cadeira, a pessoa não sabia nem por que ela estava ali, e você já pegava ela como seu discípulo, já falava o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer, e a pessoa obedecia por 1, 2 semanas e voltava para a vida dela. Assim a gente aprendeu, né? Mas não. A comunidade pactual é para os que nasceram de novo. E os que nasceram de novo vão praticar justiça lá fora e pregar o evangelho. Mas para isso, primeiro, nós temos que estar unidos, comprometidos, sendo pesos um para o outro, nos ajudando nos nossos defeitos. Porque o que acontece? Enquanto nós estamos perdidos, enquanto nós estamos aqui só sentadinho e levanta e vai embora, enquanto a gente não tem um pacto entre nós, irmãos, de transparência de vida, de vivência, de comunidade verdadeira, nós não conseguimos exercer essas coisas lá fora. A gente não consegue. O tanto que o Patrick e o Juan ficam falando de sair, né, Juan? De sair, de falar o evangelho, de não sei o quê, que é algo que o Espírito Santo incomoda, que é verdade, com certeza muitas pessoas são incomodadas aqui. Mas a gente não consegue resolver as nossas coisas internas. Enquanto a gente não consegue resolver nossas coisas internas, a gente fica perdido, com vontade de fazer muitas coisas, mas não consegue. Porque não nos organizamos como comunidade. Porque não entendemos que temos um pacto de responsabilidade com Cristo e que temos um pacto de responsabilidade com os irmãos. E ficamos perdidos, cada um pensando de um jeito. Cada um chega aqui nesse culto pensando uma coisa diferente. Porque a gente não conversa, a gente não tem vida de comunidade. Eu nem sei o que passa pela cabeça de uns irmãos aqui. E ele nem sabe o que passa pela minha cabeça. Como que a gente vai sair para pregar um evangelho? Eu vou falar uma coisa, você vai falar outra? Você pensa de um jeito, eu penso de outro? Cada um tem um ponto de vista diferente, mas que evangelho doido é esse? Cada um pensa de um jeito.
Entende a responsabilidade que temos de nos ajuntarmos, de conhecermos e alinharmos o Evangelho dentro de nós? Para sermos moldados uns pelos outros? Uma comunidade pactual não é para todos, somente para os que têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está com você, irmão. Nós temos um consolo, nós temos um amigo. É por isso que nós estamos aqui, né? Se não fosse Ele, noites, dias, nos consolando, fazendo nos voltar para a palavra de Deus. Não esqueça que você tem o Espírito de Deus. É isso que Jesus deixou aqui para nós quando Ele foi. Não é Jesus que está aqui, não. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está conosco. Fale com Ele. Converse com Ele. Tenha relação com Ele. Eu sei que nós vivemos um tempo de abuso, de loucura com o Espírito Santo. Você mandava no Espírito Santo, vai Espírito Santo, faz isso, vai. E é um tal de pula, é um tal de deita, é um tal de rola. E no fim o Espírito Santo era só operar maravilhas, mas não tinha transformação de vida. A gente se fechava num salão com 40 pessoas. E eu ministrava o batismo no Espírito Santo. E era água, e era gente rolando, e era gente dançando, e era gente caindo, e era gente correndo, e era gente subindo em cima da cadeira, era gente desmaiando, era gente de tudo quanto é coisa que você imaginar. Uma loucura. Mas na outra semana, você olhava para aquelas mesmas pessoas que estavam lá fazendo tudo isso, maravilhoso, lindo, que coisa linda. Mas a vida da pessoa não condizia com nada daquilo. Isso era o mais triste. Isso era o mais triste. Então o Espírito de Deus nos prepara para viver com Cristo. Ele nos prepara para viver com Cristo. Por isso que Ele nos transforma cada dia mais numa pessoa melhor. Por isso você não consegue mais mentir. Por isso você não consegue mais ser sem vergonha. Por isso você não consegue mais ser trapaceiro. Por causa do Espírito Santo. Que Ele está te preparando. E aqui é o único lugar, meu filho, que você vai ser preparado para ir morar com Cristo. Não tem outro lugar. É aqui. Efésios 5:15. Tenham cuidado na sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vida. Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Só vou ficar por ali, filho. Então, tornemos uma igreja pactual.
para que os incrédulos recebam o evangelho, para que os fracos na fé sejam fortalecidos, para que os líderes que trabalham incansavelmente em preparar a palavra, em desenvolver um alimento para os que estão aqui, sejam encorajados e ajudados, servidos também. Para que os fortes, aqueles que conseguem estudar, aqueles que conseguem desenvolver uma boa palavra, para aqueles que tenham sabedoria, o dom de Deus, canalizem, tenham sabedoria para canalizar isso para o desenvolvimento da igreja pactual. Em tudo para a glória de Deus. Resumindo, finalizando já, são 2 pontos importantes, irmão. A misericórdia do Senhor para comigo, para com vocês, e o chamado à obediência à sua palavra. Irmãos, é desesperador, porque eu, e com certeza o Rafa, a Renata, o pastor, nós temos um pacto com vocês. Nós temos. Porque se você fica 2 domingos sem aparecer na igreja, a gente fica desesperado. Se você não vem no domingo, se você não veio hoje, eu já vou chegar em casa e falar: nossa, fulano não foi, hein? O que será que aconteceu? Será que furou o pneu? Será que alguém ficou doente? Será que aconteceu alguma coisa na família dele? Irmão, a gente fica preocupado. A gente não sabe como que você está vivendo a sua vida. Nós temos que ter uma relação pactual. Isso é bíblico. Isso é bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Nós temos que agarrar a responsabilidade que temos, para que a gente se desenvolva como uma igreja saudável. João 15:15. Misericórdia. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os chamo de amigos. Eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei, para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês, o que pedirem em meu nome, para que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. A misericórdia do Senhor para com a gente. E uma chamada à obediência. 14:15. João 14:15. Eu quero encorajar os irmãos novamente a ler esse livro. Compre, dá um jeito, sei lá. Pega emprestado. A gente tem, se alguém quiser pegar emprestado. Mas eu quero encorajar vocês a entenderem mais, se aprofundarem mais, para que a gente possa ser uma igreja saudável. Uma igreja que vai conseguir cumprir todos os pontos que uma igreja saudável tem que cumprir. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Fica aí mesmo. Amém? Queria
Queria que vocês ficassem em pé, a gente já encerrou.